Salário maternidade. O salário maternidade, ele encontra previsão constitucional, está no artigo 7º, inciso 18, e no artigo 201, inciso 2 da Constituição Federal. Na legislação, nós temos aí o artigo 71 da Lei 8.213, de 91, que vai estabelecer que o salário maternidade é devido à assegurada da Previdência Social durante 120 dias, com início no período entre 28 dias antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção da maternidade. Vejam que, além desse artigo 71, foi incluído o artigo 71A na legislação, e esse artigo 71A ele estendeu o benefício ao segurado e à segurada, né? Então, ao segurado ou à assegurada, que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança. E aí, o benefício ele vai ser pago por 120 dias, independentemente da idade da criança. Então, apesar do nome ser salário maternidade, é possível a concessão para segurado ou segurada em razão de adoção ou guarda judicial para fins de adoção. O salário maternidade, ele não pode ser cumulado com benefício por incapacidade. Se houver o recebimento de benefício por incapacidade, né, havendo incapacidade concomitante, o benefício pago em razão da incapacidade, dessa contingência em incapacidade, ele vai ser suspenso enquanto durar o pagamento do salário maternidade. Então, não é possível acumular com benefício por incapacidade e, enquanto estiver recebendo o salário maternidade, o que vai acontecer vai ser a suspensão do benefício por incapacidade. O segurado aposentado que voltar a exercer atividade sujeita ao regime geral da Previdência Social terá direito ao salário maternidade. Então, essa daqui é uma situação, né, uma exceção, porque normalmente o segurado que volta a exercer atividade sujeita ao RGPS, ele acaba não tendo direito a praticamente nada, mas aqui é uma situação excepcional, ele tem direito, sim, ao salário maternidade. Até no passado se brincava, né, que a pessoa estava aposentada e como é que ela ia ter um filho, né, para receber o salário maternidade, porque a pessoa aposentada já teria uma idade mais avançada. Mas agora, com essa previsão da adoção ou guarda judicial para fins de adoção, essa situação ela já não é mais tão absurda como poderia ser no passado, né, falar que o segurado aposentado que voltasse a exercer atividade sujeita ao RGPS teria direito ao salário maternidade. Contingência: ser mãe, adotar ou obter guarda judicial para fins de adoção. Em todas essas situações levam a essa contingência. Carência. A carência vai variar, né? Ou pode até não existir. E isso vai depender do tipo de segurado. E essa carência ela ainda vai ser reduzida em caso de parto antecipado. E aí a redução vai ser proporcional, vai ser correspondente em número de contribuições equivalentes ao número de meses da antecipação do parto. Então, se o parto foi antecipado 1 mês, então o número de contribuições ele vai ser reduzido em 1 mês. Vamos separar aí a carência. No caso de segurado empregado doméstico e avulso, não há carência. Então, segurado empregado doméstico e avulso, independe de carência, isso está previsto no artigo 26, inciso 6º da Lei 8.213. Como eu disse, a carência ela vai variar de acordo com o tipo do segurado. Se for contribuinte individual e facultativo, são 10 meses de carência. Segurado especial
a carência ela não corresponde à contribuição, então a gente sabe que o segurado especial ele tem uma sistemática diferente, e aqui, então, para o segurado especial, a carência ela vai corresponder ao exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 10 meses imediatamente anteriores ao do início do benefício. Em caso de perda da qualidade e nova filiação, conforme o artigo 27A, a regra que a gente já viu em aula anterior, se isso acontecer, né, perdeu a qualidade de segurado, o salário de maternidade só poderá ser concedido depois de cumprido, a partir da nova filiação, metade do período de carência previsto para a concessão do benefício. Então, se a gente considerar aí, para alguns segurados, o período de carência de 10 meses, ele teria que voltar a contribuir por 5 meses. No artigo 71B, existe ainda uma outra previsão, que é a sucessão de sujeitos ativos. É uma regra aí bastante interessante, que ela vai acontecer quando o segurado morrer antes de iniciar ou no decorrer do período de recebimento do benefício. Então, uma situação aí seria a mulher dar à luz à criança e ela que receberia o salário maternidade, mas ela vem a falecer. Aí, nessa situação, o benefício vai ser pago por todo o período ou pelo período restante. Vai depender de se já recebeu ou não. E o segurado sobrevivente somente não sucederá ao falecido no recebimento do benefício se não se afastar do trabalho, se o filho morrer ou se for abandonado. E aí vale ressaltar que não se trata aqui de novo benefício, mas sim do mesmo benefício que passa a ser pago a outro sujeito. Então, não é um benefício novo, mas sim é o mesmo benefício que vai ser pago a outro sujeito. Em relação ao sujeito passivo, também existe aí alguns questionamentos. O sujeito passivo ele sempre vai ser o INSS. No entanto, o pagamento do benefício ele vai variar conforme o tipo de segurado. Então, o sujeito passivo é sempre o INSS, mas o pagamento do benefício ele vai variar conforme o tipo do segurado. O segurado empregado ele vai receber o benefício diretamente da respectiva empresa. Então, a empresa empregadora que vai pagar o benefício para o segurado empregado, enquanto existia aí a relação de emprego, e aí, nesse caso, a empresa responsável pelo pagamento ela vai fazer compensação por ocasião do pagamento das contribuições incidentes sobre a folha de salários. Então, a empresa paga, mas depois ela faz compensação das contribuições. Segurado desempregado. O benefício ele vai ser pago diretamente pela Previdência Social. Então, não tem o que fazer, se o segurado está desempregado, vai ser a Previdência que vai pagar. E também para os demais segurados, o pagamento do benefício ele vai ser feito diretamente pelo INSS. Então, no caso do segurado empregado, aí a gente tem o pagamento pela empresa. Nos demais, a gente vai ter o pagamento feito pelo INSS, mas lembrando que é sempre o INSS o sujeito passivo. Cálculo da RMI. Para o empregado, é a renda mensal igual à sua última remuneração integral, isso está no artigo 72 da Lei 8.213. Trata-se, vale aí notar, que é uma das exceções em que a RMI ela não está sujeita ao limite máximo do salário de contribuição. Então, a gente sabe que existe um limite máximo do salário de contribuição, e aqui, no caso do salário maternidade, não existe esse limite. Não existe esse limite para que não haja prejuízo para a pessoa que vai receber o salário maternidade, porque senão, durante o período de recebimento do salário maternidade, o valor a ser recebido seria inferior ao do salário, né? E aí não se quer prejudicar essa
pessoa. Em relação ao trabalhador avulso, a renda mensal ela vai ser igual à remuneração integral equivalente a 1 mês de trabalho. Então, nós estamos vendo aí as formas de cálculo da RMI, vimos do empregado, vimos do trabalhador avulso, e agora passamos ao empregado doméstico, que a renda mensal vai ser igual ao último salário de contribuição, e a previsão consta aí do artigo 73, inciso 1. Segurado especial, renda mensal igual a um salário mínimo, artigo 73, inciso 2. E, por fim, contribuinte individual facultativo e desempregado, a renda mensal inicial ela vai ser 1/12 da soma dos 12 últimos salários de contribuição, que vão ser apurados aí dentro de um período não superior a 15 meses. Né? A gente tem essa previsão aí do período não superior a 15 meses, porque, eventualmente, no caso aí de um segurado facultativo, do contribuinte individual, até do desempregado, pode ser que algum mês ficou sem o pagamento, e aí, em razão disso, como teve meses aí que não foi feito o pagamento, permite-se que o período a ser considerado seja um pouco maior, seja de 15 meses, e aí dentro desses 15 meses vai ser de 1/12 da soma dos 12 últimos salários de contribuição. Termo inicial pode ocorrer 28 dias, né, nos 28 dias que antecedem o parto, pode ser ainda antecipado em 2 semanas em casos excepcionais, e aí é necessário que seja atestado por um médico. Então, é muito comum que aconteça nos 28 dias que antecedem o parto, então, o termo inicial vai ocorrer aí nesse período, mas é possível que haja antecipação em 2 semanas, em casos excepcionais, mas é necessário que isso seja atestado pelo médico. Tem aí a previsão no artigo 93, parágrafo 3º, do regulamento da Previdência Social. Em caso de adoção ou guarda judicial, o termo inicial é a data da adoção ou da guarda judicial para fins de adoção. Então, aqui nesse caso, o termo inicial é mais simples, é a data da guarda judicial para fins de adoção ou da data da adoção. No que toca ao segurado sucessor, o termo inicial ele vai ser a data do óbito do segurado com direito ao salário maternidade, que é aquela situação que eu mencionei, né? De repente, a mulher deu à luz, ela vem a morrer alguns dias depois, e aí quem vai receber esse benefício vai ser o segurado sucessor, eventualmente o marido dela vem a receber esse benefício, e nesse caso o termo inicial então vai ser a data do óbito do segurado que tinha direito anteriormente ao recebimento do salário maternidade. Termo final. Aqui a última situação, nós temos aqui o termo final, ele vai ser ao cabo de 91 dias após o parto, antecipado ou não, e aí pode ser acrescido de mais 2 semanas em casos excepcionais, mediante atestado médico específico. Então, aí a gente fala ao cabo de 91 dias, porque a gente já considerou, logicamente, no termo inicial, né, os 28 dias que antecedem o parto, e aí nós falamos ao cabo de 91 dias após o parto, né, antecipado ou não. Na hipótese de aborto não criminoso, o termo final ele vai ocorrer no último dia de 2 semanas. E, por fim, em se tratando de adoção ou guarda judicial para fins de adoção, ao cabo de 120 dias após a adoção, ou termo de guarda judicial para fins de adoção. Então, são essas as hipóteses que nós temos de termo inicial e de termo final.